pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e Geoleu Faça Discípulos ou Morra Tentando, do Iago Martins, um livro da editora Concílio. Olha o brilho da capa, que bonito. Pessoal, esse aqui é o segundo livro da série Grande Comissão do Iago Martins, que a editora Concílio está publicando. Já tem vídeo aqui no canal do volume 1, que é o Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Lá no primeiro livro, o Iago vai falar sobre aquela parte que Jesus diz que toda autoridade foi dada nos céus e na terra, portanto, ide. Nesse segundo livro, ele trata da segunda parte da Grande Comissão, que vai falar sobre fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu achei interessante que esse livro, na verdade, ele divide essa sentença em 3 partes. E isso também está de acordo com o subtítulo, que é o significado, a extensão e o selo do discipulado. E essa capa tá muito bonita, né? Olha só a árvore. Então a primeira parte vai falar sobre fazer discípulos, que é o significado do discipulado. A segunda parte vai falar sobre o em todas as nações, ou de todas as nações, na verdade, que é a extensão do discipulado. E a terceira parte vai falar sobre batizando-os, que é o selo do discipulado. Então, para quem tem toque e gosta de ver as coisas tudo organizadinho, eu acho que pelo menos até essa parte tá bem legal, sabe? Para quem tem toque, não sei se isso fez muito sentido. Ok, então como eu falei, a primeira parte desse livro ele vai falar sobre o significado do discipulado. Isso é bem interessante porque muita gente tem uma visão de discipulado muito pequena, muito inferior ao real significado do discipulado. Muita gente entende discipulado como se fosse apenas um curso, ou um curso de preparação para entrar na igreja, ou um curso de um mero aperfeiçoamento depois da entrada na igreja e acabou. Mas não, o discipulado é muito mais do que isso. O Iago defende aqui que o discipulado é algo que é para a vida. Toda a vida do cristão é uma vida de discipulado. No segundo capítulo ele fala sobre o método de Jesus de discipulado, que na verdade tem a ver com toda a vida, né? Jesus chamou aqueles homens para o seguirem, né? Os homens conhecidos como os discípulos de Jesus, que depois foram comissionados como apóstolos de Jesus, e eles estavam com Jesus o tempo inteiro, eles caminhavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles viajavam com Jesus, enfim. E o discipulado é isso, é estar com a pessoa acompanhando em todo o tempo. É claro que nós não conseguimos praticar o discipulado exatamente como Jesus, exatamente como ocorria naquele contexto, mas o que o Iago quer dizer com o modelo de Jesus é que o discipulado ele ocorre quando você está com seu amigo tomando um sorvete, ou como ele gosta de dizer, junto com um irmão em Cristo na fila do banco para pagar um boleto. Essa abrangência do discipulado tem a ver com o conteúdo dele. Nós, como discípulos de Cristo, aprendemos a viver segundo os seus ensinamentos, e quando discipulamos as outras pessoas, nós também estamos ensinando as verdades que nós aprendemos. E as verdades da palavra de Deus não se limita a um momento da igreja, a um período apenas, mas deve estar presente em todo o nosso viver. E outra coisa interessante que o Iago coloca aqui, ainda que existam mestres que discipulem ou que ensinem outras pessoas, ainda que em nossas igrejas nós tenhamos pastores e ovelhas, nós somos discípulos de um mestre em absoluto, que é o Senhor Jesus. Isso é colocado aqui no livro para que ninguém pense que aquele que é discipulado deve obedecer às ordens e regras arbitrárias de qualquer pessoa que esteja o orientando. Não deve ser dessa forma. Ainda que eu discipule alguém, eu discipulo essa pessoa para Cristo, para aperfeiçoá-la na fé cristã, para obedecer ao seu Senhor Jesus Cristo, e não a mim de maneira particular. Não mesmo. Essa importância do discipulado está presente logo no título, né? Faça discípulos ou morra tentando, né? Que título bem legal, né? O Iago tirou essa ideia da biografia do rapper 50 Cent. Você deve conhecer ele. Ou talvez não deva, mas já deve ter ouvido alguma coisa de música, enfim. E existe uma biografia dele com o título Fique Rico ou Morra Tentando, dando a ideia de que o objetivo da vida dele é ficar rico ou morrer tentando, né? Ou seja, mesmo que ele não consiga, ele vai buscar isso com todas as suas forças. O que o Iago quer dizer com esse título, baseando-se nessa ideia, é que o discipulado também tem esse ímpeto, não como um aspecto mundano, né, como o rapper, mas como algo que é muito mais sublime, que nós somos comissionados pelo próprio Deus para assim fazer. Fazer discípulos ou morrer tentando, ou seja, toda a nossa vida deve ser para isso, devemos nos dedicar ao máximo para esse fim. Na
parte 2 do livro, o Iago vai falar sobre o aspecto de que o fazer discípulos é para todas as nações e que nós somos comissionados para isso, para ir além, fazer discípulos para além do ambiente que nós estamos. Isso é bem interessante porque esse foi um aspecto que mais me lembrou do primeiro livro, Você Não Precisa de um Chamado Missionário. Mas não se preocupe se você está mais interessado com essa pegada aqui, não há uma dependência necessária do primeiro volume. Você pode ler somente esse aqui e certamente você vai tirar bom proveito. Um outro capítulo interessante nessa parte é quando ele trabalha sobre as tensões. Quais são as tensões? Devemos fazer discípulos nas nações que são grandes e naquelas que são pequenas, naquelas que são ricas e também naquelas que são pobres, naquelas que são longes e também ali onde é perto. Enfim, são diversas tensões. Eu achei bem legal esse equilíbrio que o Iago buscou fazer aqui, porque muitas vezes uma coisa é enfatizada superior à outra, né? E quase uma é louvada e aplaudida enquanto a outra é desprezada. Se alguém quer fazer missões na África, uou, muito bom, muito bonito. Mas se alguém quer fazer missões na Europa ou na França, esse aí tá querendo luxar, passear em Paris, né? Como se na França ninguém precisasse do evangelho. Ainda outra coisa comentada nessa parte é que Deus não faz acepção de pessoas. Não existe um grupo étnico específico que precisa ser salvo. Na verdade, a salvação deve ser para todo tipo de pessoa. É aí que tá o sentido de que Deus não faz acepção de pessoas, sabe? Muitas vezes, nós como calvinistas, né? Eu sou calvinista, prazer. Essa ideia de que Deus não faz acepção de pessoas é colocada como se Deus não escolhesse aqueles que são salvos. E eu acredito que a ideia não é por aí, eu não quero entrar exatamente na discussão de eleição e predestinação nesse vídeo. Mas o sentido de Deus não faz acepção de pessoas está presente aqui, em missões. Em qual tipo de pessoa que Deus quer salvar? Deus quer salvar apenas os pobres? Deus quer salvar apenas os ricos? Deus quer salvar apenas aquele determinado tipo de pessoas ou outro? Não, não existe isso. Deus não faz acepção de pessoas. Então, essa é a extensão do discipulado, né? Esse fazer discípulos tem essa abrangência que não conhece limites. E então, na parte 3 do livro, o Iago vai falar sobre o batismo, que ele chama aqui do selo do discipulado. Eu achei isso legal, o selo do discipulado, né? É a aprovação. Esse aqui é um discípulo, tá batizado. O primeiro capítulo dessa parte, ele fala do dever do batismo. O batismo não é algo que foi apenas dado para a igreja primitiva, mas é algo que deve ser mantido até os dias de hoje e para sempre. Está aí na grande comissão, né? Uma outra coisa interessante também que ele fala é quem deve ser batizado. E aqui é bem interessante porque ele traz uma ideia de que deve ser batizado aquele que professa fé em Jesus Cristo. E eu falo que isso é interessante porque muita gente entende que deve ser batizado apenas aqueles que não apenas professam fé, mas que já deu um testemunho de vida que é verificável de que há uma fé verdadeira. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Se existe uma pessoa que professou fé em Jesus Cristo e recentemente ela quer ser batizada, existem algumas pessoas que colocam algumas barreiras, alguns limites e dizem: será que você está pronto para ser batizado? Será que você está pronto para fazer parte dessa igreja? Será que você está pronto para realmente receber o selo de que você tem fé em Jesus Cristo? Eu não sei não, hein? Eu acho que você não é muito crente ainda não e tal. E colocam esses limites, esse certo cuidado, essa certa precaução. A posição do Iago é que não deve haver tantos limites assim para aquele que quer ser crente ou que quer ser batizado. Se ele professa fé, por que não batizá-lo? Esse é um capítulo que eu achei bastante interessante, que me fez pensar bastante coisa aqui na minha cabeça, sabe? Certamente não deve ser batizado qualquer pessoa de maneira absoluta. Eu quero ser batizado, né? Toma água na cabeça, né? Ou mergulha. Não sei, né? Certamente deve haver um acompanhamento, deve haver um ensino prévio ao batismo. O que o Iago quer dizer aqui é que não há necessidade de adiar tanto o batismo. O batismo é necessário. O Iago diz o seguinte, que assim como o ensino é necessário para a carreira cristã, assim é o batismo. Então, sendo assim, o batismo não deve ser tão adiado. Outra coisa muito legal que ele fala aqui é sobre a fórmula do batismo, ou seja, o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu achei esse um dos capítulos mais doxológicos, assim, né? Mais exultantes, mais nos leva à adoração e à meditação, sabe? Os outros são excelentes, mas esse
Uou. O Iago nos fala que nessa fórmula do batismo, nesse como batizar, né, sendo em nome da Trindade, do Deus Trino, nós no ato do batismo estamos nos unindo ao próprio Deus. Há um testemunho de fé de que eu estou declarando para as outras pessoas e junto com a comunidade de que eu estou unido a Deus e que a minha vida há de resplandecer, há de testemunhar desse Deus. Olha só que profundidade teológica. Não é, querida? Legal, né? E aí no último capítulo dessa parte ele fala: quem deve batizar? Será que apenas os pastores devem batizar? Bom, esse capítulo deu um pouco de treta assim na minha cabeça, sabe? Um parêntese rápido. Eu preciso dizer, o Iago, ele foi muito cuidadoso ao lidar com aqueles que discordam dele. Pra quem não sabe, o Iago é batista, ok? Eu sou presbiteriano. Então ele foi muito cuidadoso, por exemplo, a não entrar em questões de se o batismo deve ser por imersão ou aspersão, se filhos de crentes devem ser batizados ou apenas aqueles que creem. Ele não entra nesse ponto e ele procura deixar isso bem claro nas notas de rodapé, porque não é que ele esqueceu, é que ele fala: não quero entrar nesse ponto. Então, legal, Iago, né? Tamo junto. Mas nessa parte teve um atritozinho, né? Porque os nossos símbolos de fé da igreja presbiteriana dizem claramente que só devem batizar ou ministrar os sacramentos em geral aquele que é ministro ordenado. E o Iago, nesse capítulo, ele defende que qualquer pessoa pode batizar. Claro que não é qualquer pessoa de maneira banal. Ele não quer banalizar a coisa dessa forma, né? Apesar de eu discordar, não vamos ser injustos. Ele diz que no Novo Testamento não há nenhuma regra a esse respeito. Na igreja primitiva não é dado nenhuma instrução de maneira específica de que apenas os ministros devem batizar. E também que em aspectos práticos isso mais dificulta do que facilita. Por exemplo, ele conta o caso de um missionário que estava pregando em determinada região e algumas pessoas se converteram e foi necessário chamar um pastor de um outro país, de longe, apenas para batizar aquelas pessoas. Não dá para negar que essa é uma dificuldade real que acontece, né? Sem querer entrar muito em detalhes, eu acredito que a grande comissão é dada à igreja e a igreja batiza os crentes, mas de maneira especial os ministros ordenados, né? Outra coisa importante também é que requer daquele que ministra o sacramento um certo conhecimento, um aprofundamento teológico que a igreja reconhece que é o pastor, é o ministro ordenado que tem. Ainda que existam outras pessoas que possam estudar muito a Bíblia, a igreja diz: o pastor conhece. Afinal, o presbitério impôs as mãos sobre ele em sua ordenação. Ok, existem algumas dificuldades para lidar, né? O argumento do Iago, que são todos marcados aqui de post-it. Não sei se em um outro momento a gente fala sobre isso, mas sigamos. E assim ele conclui essas três partes, dando um desfecho um pouco polêmico, mas eu acho que faz muito sentido, bastante coerente como um todo. E tem um apêndice que eu achei muito legal. Como é o nome mesmo? Discipulando o seu país. Olha só que coisa. Aqui ele vai tratar de duas vertentes das mais conhecidas que ele discorda, que ele entende que fazem muito prejuízo, trazem muito prejuízo à igreja, que são a missão integral, que coloca a vida da igreja muito para um lado socialista, e uma outra visão é a teonomia, que tem muito a ver com um Estado cristianizado. Então nesse apêndice o Iago vai lá em bate outro, né? E testa os seus comentários de como essas visões não são favoráveis à visão de discipulado bíblica. E então é isso. É isso, pessoal. Esse é o Faça Discípulos ou Morra Tentando, do Iago Martins. Eu gostei demais dessa leitura. Em relação ao primeiro, eu achei que ele ficou mais encaixadinho, né? Sério mesmo, eu gostei muito dessas três partes. A estrutura baseada no texto e significado, extensão e selo. Ficou muito legal isso. A arte do livro tá muito bonita. Gostei da capa, das cores. Seguindo aí a tradição do laranja e o azulzinho, ó. Olha aí. Um azul e um laranjinha. E o próximo... Ué, o próximo vai ser que cor? Branco. Se você gostou desse vídeo, pessoal, clique em gostei aí embaixo, deixe seu comentário aí me dizendo o que você achou desse vídeo. Não me venha com perguntas sobre quem pode batizar, tá bom? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é George, como eu já falei no início do vídeo. Se inscreva para acompanhar os próximos vídeos que virão e até uma próxima. Tchau, tchau.